Nesse segundo bimestre, nós vamos falar bastante sobre cultura e cultura de massas. Tá? As duas trazem o nome de cultura, porém nós temos aqui algumas diferenças entre esses dois conceitos. Então, ao longo do segundo bimestre, a gente vai tocar bastante nesse assunto, cultura e cultura de massas. Para começar, eu estou mostrando aqui para vocês as habilidades que nós vamos desenvolver na aula de hoje. Primeiro, desenvolver habilidades de leitura e produção de textos. Segunda, compreender de que maneira os jovens se relacionam com a sociedade de consumo e a produção de cultura. Terceiro, estabelecer uma reflexão crítica sobre a apropriação de elementos para consumo de massa na produção da nossa identidade. Então, a gente vai trocar uma ideia sobre o que é cultura de massas e o que isso tem a ver com a nossa vida, com o nosso comportamento, com a nossa identidade. Vamos lá, então, passo a passo agora, devagarzinho, vocês vão entender tudo. Vamos começar refletindo sobre a nossa cultura. Eu expliquei na aula presencial o que é uma cultura. Tá? Eu quero que vocês agora ajudem a lembrar o significado de cultura. Quem ouviu a aula presencialmente já vai saber falar com mais precisão, mas quem não assistiu a aula ainda e souber e quiser falar alguma coisa a respeito de cultura, esse é o momento. O que é cultura? O que a gente pode chamar de cultura? Qual o significado dessa palavra? Então, por favor, eu quero ouvir vocês agora pelo chat ou pelo microfone. O que é cultura? Não precisam dar uma explicação sociológica maravilhosa. Pelo menos citem exemplos de cultura, tá bom? Com a palavra de vocês. O que é cultura? O que vocês sabem a respeito? Só vou continuar a hora que tiver pelo menos uma resposta. Ah, o Guilherme apareceu. Eu não tinha te visto na aula, Guilherme. Saudades, meu querido. Cultura é manifestações de costumes, hábitos que um certo grupo pratica. Certinho, muito bem. A Isis, agradeço, Isis, pela participação, escreveu assim: hábitos e costumes de um povo. Muito bem. A Ana colocou tradições e festas. Legal. Tudo isso realmente vai ajudando a definir o que é cultura. Mais alguma? Podem ir falando à medida que eu vou falando, vocês podem ir falando, participando, abrindo o microfone. Eu sei que tem gente com o microfone aí capaz de abrir e falar um pouquinho, hein? Vocês são capazes. Vamos lá, então. O que é cultura? Cultura realmente é isso que vocês colocaram aí. São os hábitos e costumes de um povo, são as manifestações de um determinado grupo, são as tradições, inclusive, por exemplo, as festas, as músicas, as formas de falar, de se vestir, de se alimentar, etc. Tudo isso aí faz parte da cultura. Cultura, em outras palavras, de uma forma mais técnica, é tudo aquilo que o ser humano cultiva. Aliás, essa é a origem da palavra cultura. Cultivo de algo. Então, cultura é aquilo que o ser humano cultiva, aquilo que o ser humano constrói socialmente ao longo do tempo. Então, vou até colocar aqui, ó, cultura, vou pôr no chat, quem quiser anotar no caderno. Cultura é tudo aquilo que o ser humano cultiva. É uma construção histórica e social. Isso é cultura. Então, com o passar do tempo, o ser humano foi construindo um jeito de falar, ou melhor, vários jeitos de falar. O ser humano foi construindo vários jeitos de se vestir, de se alimentar, criando várias formas diferentes de construir suas casas, de organizar suas cidades. O ser humano foi criando ideias a respeito de política, da vida, crenças foram se desenvolvendo e por aí vai. Então, esse é o ser humano, um ser capaz
diferente dos animais, de produzir cultura, de inovar, de criar, de inventar, tá bom? Então, cultura só o ser humano produz, tá bom? Animal não tem cultura. Animal só age por instinto, certo? O único ser existente aqui na Terra capaz de criar, de produzir e reproduzir cultura é o ser humano. Essa é uma característica nossa. Através da nossa liberdade, através do nosso potencial, a gente cria diferentes formas de ser. Beleza? Claro até aqui o que é cultura? Alguma pergunta? Tudo ok? Mandem um ok aí. Caso tiver pergunta, faça. Para eu poder avançar. Tudo certo? Posso continuar? Beleza. Vamos lá, então, agora a nossa primeira atividade aqui, nosso primeiro passo. Todo mundo aqui faz parte de uma cultura. Não tem nenhum ser humano que não esteja imerso numa cultura. Todo mundo tem uma cultura. Todo mundo faz parte de um grupo. Todo mundo faz parte de uma sociedade. Todo mundo tem uma cultura. Beleza? Todos. Todos. Cada cultura do seu jeito, mas cada um tá em uma. Tá bom? Você faz parte de uma cultura. Se você não fizesse parte de uma cultura, você nem estaria me entendendo. Você nem estaria sendo capaz de escrever, de anotar, de entrar nesse link. Tá? A cultura possibilita isso. Eu vou ler isso aqui, ó, e depois já jogar a atividade. Eu quero, pelo amor de Deus, a participação de vocês. A inserção e interação nos diversos grupos sociais também são formas de transmitir e interferir na cultura, muitas vezes a ressignificando. Gente, aqui tem uma coisa interessante. Quando a gente entra nos grupos da sociedade, a gente aprende a cultura e a gente também muda a cultura. A gente tem o poder de ressignificar, de recriar, de transformar a cultura, transformar a língua, transformar a música, transformar a alimentação, transformar a vestimenta. A gente tem esse poder de aprender cultura e também de mudar a cultura. Por exemplo, as várias tribos urbanas têm elementos linguísticos característicos e próprios que muitas vezes acabam sendo incorporados pela sociedade. Por exemplo, nós temos os grupos dos surfistas, skatistas, gamers, otakus, góticos, rappers, etc. Alguns verbetes, palavras, incorporados pela nossa língua têm origem em movimentos pouco ortodoxos, ou seja, movimentos não tão tradicionais, mas inovadores, como os das tribos urbanas. Em relação a esse assunto, responda. Vamos lá, agora eu quero a participação. Não me deixem aqui desesperado falando sozinho, beleza? Qual a sua tribo? Você faz parte de alguma tribo urbana? O que são tribos urbanas? Esses grupos que eu citei, skatista, rapper, gótico, etc. Ou se você não faz parte de uma tribo urbana, você faz parte de algum grupo, um grupo religioso, um grupo de caridade, um grupo relacionado a esporte, você faz parte de algum grupo? Eu gostaria que você citasse agora esse grupo que você faz parte. Coloque aí no chat, eu falo. Ó, eu, por exemplo, não faço parte de uma tribo urbana. Eu não sou gótico, não sou rapper, não sou forrozeiro, mas eu sou cristão, faço parte de uma igreja, faço parte de um grupo religioso, cristão, batista, faço parte desse grupo. E vocês? Fazem parte de algum grupo? Se não fazem, se vocês não se identificam com nenhum grupo específico, coloque aí, não faço parte de nenhum grupo. Vamos lá. Ô, professor, não faço parte de nada. Nada mesmo? Você não frequenta uma igreja, não tem nenhum grupo de amigos, assim, que tem uma certa ideia? Não, Oi, a igreja assim eu não faço parte, mas eu sou um bandista. legal. Então você já está aí num grupo.
Então tem um grupinho aí sim, com o qual você se identifica. Legal, legal. Obrigado pela participação, Miriam. A Kailane faz parte da tribo dos gamers. Legal, Kailane. Muito bom. E os demais? Tenho certeza que vocês se identificam com algum grupo, com alguma ideia, com alguma crença. Enfim. Comentem, falem. Bom dia, professor. Oi, bom dia. Então, eu não sei dizer muito bem, porque eu sou uma pessoa muito eclética. Eu passeio por muitas tribos, Uhum. depende do tempo, da fase que eu tô, então cada vez eu tô passeando por uma tribo, pela tribo dos góticos, dos rappers, dos roqueiros, dos gamers. Legal. Ser eclético é uma tribo? Ser eclético é legal. Por exemplo, em relação à música, eu também me identifico dessa forma, como eclético. Apesar de eu ser formado em música clássica, música erudita, Beethoven, Bach, Chopin, essas coisas, e apesar de eu cantar na igreja, eu escuto de tudo. Escuto de tudo. Eu gosto de rock, eu gosto de sertanejo, eu escuto música gospel, música que não é gospel, eu escuto. Enfim, meu pendrive é uma das coisas mais malucas que tem no mundo, porque ali você vai achar Beethoven, você vai achar forró, você vai achar Lua Santana, você vai achar Bon Jovi, enfim, tem de tudo ali. Eu entendo que é ser eclético, legal. Bom, agora eu quero que vocês comentem o seguinte. Cada grupo, cada tribo tem o seu jeito de falar, sua linguagem, seu vocabulário, seu jeito de se expressar. Eu gostaria que vocês citassem pelo menos uma palavra que você e seu grupo usam no dia a dia. Uma palavra que faz parte da realidade de vocês. Ah, professor, eu não faço parte de nenhum grupo. Cita uma palavra que você usa na sua casa, com sua família, uma palavra que você acha um pouquinho incomum, talvez, e fala qual o significado dessa palavra. Então, por exemplo, Kailane, você disse que é dos gamers. Fala uma palavra aí que os gamers usam e que normalmente outros grupos não usam, não conhecem o significado. Conta aí essa palavra e o significado dela, fazendo o favor. Maria, você falou que passei em várias tribos, então você deve conhecer um pouquinho da linguagem dessas tribos diferentes. Cita pelo menos uma palavra aí que não é tão comum na sociedade, mas que vocês usam em alguma dessas tribos. Miriam, se você tiver alguma palavra que você usa aí, conta qual é essa palavra e o significado dela. E os demais também, por favor, participem. Vamos lá. Ó, por exemplo, eu lá na igreja costumo usar o termo a paz. Então a gente se cumprimenta. Então eu encontro uma pessoa da igreja, falo, paz, irmão. É o jeito que a gente usa. Eu não costumo usar esse cumprimento com pessoas de fora da igreja. Então a gente chama de irmão porque a gente se sente parte da mesma família, a família ali de Deus e tal. A gente se sente irmão mesmo. E a gente tem um linguajar próprio nosso. Maju, pode falar. Então, eu ia falar que, tipo assim, algo que junta todas as gírias, as palavras usadas em todas essas tribos, eu acho que muitas palavras têm influência da língua inglesa, né? Então, muitas palavras que eu vejo, assim, são em inglês. Então, por exemplo, mesmo eu passando por várias tribos, eu acho que a tribo que eu mais me encontro, que eu não sei, se é uma tribo, um grupo, enfim, mas de pessoas que são envolvidas com arte, com desenho, principalmente, com design, que é o que eu me identifico. E tem muitas gírias, tipo, até linguagem técnica mesmo, que as pessoas usam. Então, tipo, sketch, que é um que as pessoas falam, ou ah, não sei, Eu mas não lembro dessa palavra, sketch. O que significa? Você sabe o significado? é um esboço de um desenho. Ah, tá.
Eu já não domino essa linguagem. Legal, aprendi com você alguma coisa hoje. A Kailane escreveu aqui, acha a palavra bot. Bot. Ah, perdoem meu inglês, péssimo. A maioria usa para se referir que a pessoa está jogando mal que nem um robô. Ah, pode crer, boot. Ah, eu já ouvi esse termo, eu uso bastante o Twitter, por exemplo. Tem mais alguém aqui que usa o Twitter? Acho que sim, né? A gente usa muito o Twitter para desabafar. E lá no Twitter, vira e mexe, tem esse termo boot aí, só que ali usado para se referir a robôs, porque tem perfis ali que são robôs e não verdadeiros. No meio do jogo, eu jogo videogame também e ali, quando eu estou jogando futebol, tem os boot, que são os bonequinhos que jogam como robô. E realmente, tem algumas pessoas que jogam mal ou até pior do que os robozinhos ali no jogo de videogame. Legal. A Kailane também citou noob, que são as pessoas que começam a jogar e não sabem nada. Legal, legal. Bom, então é assim, a gente pertence a uma cultura, cada um tem a sua forma de falar e por aí vai. Aí, agora a gente vai começar a entrar no negócio da cultura de massa, beleza? Atenção, escuta. Eu sei que tem gente que liga a aula e depois vai passear, vai dormir, vai comer. Por favor, escutem. Se alguém está me ouvindo agora, presta atenção para entender esse negócio. Existe um negócio chamado meios de comunicação de massa. E quando eles surgiram, eles começaram a influenciar as pessoas, a fazer a cabeça das pessoas, a gerar profundas alterações na cultura das pessoas. Quais são os meios de comunicação de massa? São esses que alcançam um grande número de pessoas ao mesmo tempo. São eles: a internet, a TV, o rádio, etc. A imprensa, o cinema e por aí vai. São esses meios que alcançam esse grande número de pessoas, que tem esse poder de jogar uma mesma mensagem, uma mesma propaganda, uma mesma influência para centenas, milhares ou até milhões de pessoas ao mesmo tempo. Esses meios de comunicação de massa, eles, como vocês podem ver essa figura que eu estou compartilhando ali, eles vão influenciando o nosso comportamento, eles têm esse poder de fazer a nossa cabeça. E esses meios se apropriam das expressões que a gente usa no dia a dia e utilizam elas como ferramentas ideológicas, supervalorizando ou deturpando até o sentido original de uma palavra. Então, muitas vezes a gente vê os meios de comunicação de massa deturpando, distorcendo as coisas, ou dando muita ênfase para uma coisa e ocultando, escondendo outra e tal. Então, a televisão, o rádio, a internet, o cinema, etc., tem esse poder de manipular a cultura existente, criando estereótipos, padrões, criando certas formas de pensar e jogando isso na cabeça das pessoas. Então, o que eles fazem? Eles atribuem conotações que atendam melhor aos seus interesses, como podemos constatar no caso da televisão, que é difusora de tendências e costumes. Pensem assim, por trás de um programa de TV tem alguém que produziu esse programa. Um jornal tem alguém que produziu esse jornal. Uma música tem alguém que produziu essa música. Tá? Qual é o interesse de quem está produzindo? Tem um interesse. Quem produz a novela, o jornal, a música, o filme, tem um interesse. Ok? Então, normalmente, eles usam as coisas do dia a dia de acordo com os seus interesses, para mexer com a cabecinha das pessoas. A reprodução de novos verbetes, ideias, etc., é muito veloz em tempos de mídias e redes sociais. Em instantes, um meme se espalha, inventando e popularizando termos por meio de compartilhamento de conteúdo. A gente usa bastante, acredito que todo mundo aqui usa bastante esse negócio de meme, de
compartilhamento nas redes, enfim. Tem essa cultura do cancelamento hoje em dia, né? Fulano teve uma atitude que a gente não gostou e tal, vamos cancelar essa pessoa e tal. E tudo isso acontece de forma muito rápida. Um meme, ele se espalha rapidamente. Logo as pessoas estão vendo, compartilhando, aquilo gruda na cabeça das pessoas, muda o comportamento das pessoas e por aí vai. A internet é uma espécie de esponja cultural que incorpora palavras, jeito de se expressar de um grupo, palavras que antes eram desconhecidas através da internet e da televisão se tornam conhecidas do dia para a noite e por aí vai. Aí acontece o seguinte, vamos já para outra parte aqui. Vai se formando um negócio chamado cultura de massas. O que é cultura de massas? Em primeiro lugar, vocês perceberam que tem uma ligação com os meios de comunicação de massa. Cultura de massa é aquilo que é transmitido pela internet, pela televisão, pelo rádio, pelo cinema, pela imprensa, tá bom? Então, se não existissem os meios de comunicação de massa, não existiria isso que eu vou explicar agora, a cultura de massas. O que é cultura de massas? Como eu falei, existe uma indústria que produz cultura. Tá? Uma fábrica de cultura. Que é a indústria que produz as músicas, as novelas, os filmes, os telejornais, que produz conteúdo para o YouTube. Existe uma indústria produtora de entretenimento, de propagandas, de produtos quaisquer. Uma indústria que transforma a cultura em uma mercadoria. Então, a indústria cultural é um aparato que produz bens culturais, músicas, filmes, livros, etc., como se fosse uma mercadoria qualquer. Vamos pensar aqui, ó. Imagine uma pessoa que está lá, eu dei esse exemplo na aula presencial, tá bom? Uma pessoa que está lá no sertão. Ela começa a criar um estilo chamado de sertanejo. Ela começa a criar um estilo chamado sertanejo. Deixa eu perguntar para vocês. Pensem numa pessoa que está ali no sertão. Quais são os temas que vão aparecer na música dessa pessoa? Pensa numa pessoa que vive lá no sertão. Quais são os temas que aparecem na música ali dessa pessoa? Ela vai falar sobre o quê? Pense numa pessoa ali do sertão nordestino. Citem para mim, o que aparece na música dessa pessoa? Ela vai cantar sobre o quê? Pense na realidade do sertão. Qual é a realidade do sertão? Comentem aí rapidamente. Pensem numa pessoa lá do sertão nordestino. O que vocês acham que essa pessoa enfrenta? A Vitória citou a seca. É uma das coisas que fazem parte da realidade do sertanejo. A seca. A dificuldade para plantar, para colher, para viver, para se alimentar. A dureza, o trabalho difícil. A religiosidade, o povo lá do sertão. Pode falar, Miriam. Você pode explicar de novo, porque eu não entendi. Tá bom. Então você tem ali uma pessoa que mora no sertão, tá? Ela tá falando sobre a seca, ela tá cantando, ela começa a cantar, tipo a Asa Branca, né? Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, ela começa a falar das suas festas, da sua realidade. Realidade. E aí surge uma cultura, um estilo musical. Aí, o que acontece? Aparece a indústria cultural, que é a fábrica de cultura. É aquela que grava as músicas, que vende as músicas. Ela pega a música do sertanejo e transforma ela em uma mercadoria. Opa, vamos gravar essa música para a gente poder vender essa música. Para a gente ganhar dinheiro com essa música. Para a gente viralizar essa música. Então, o que a indústria cultural faz? Ela transforma a cultura
em uma mercadoria. Ela pega uma coisa que surgiu da realidade e transforma ela em um produto fabricado. Qual é o objetivo de quem grava uma música, de quem lança um clipe? Por exemplo, o cantor sertanejo aí, o Luan Santana, ele gravou uma música, jogou essa música no YouTube. O que, que ele quer com isso? Citem aí um exemplo. O que, que o Luan Santana quer quando ele lança um clipe? O que um cantor quer quando ele lança um clipe? Qual o motivo pelo qual ele lançou aquilo? Pra ficar famoso? Ele quer ficar famoso, ele quer ganhar um din-din, ele quer então se tornar popular, ele quer fazer com que tenha muitos acessos. Aí tem aqueles anúncios lá no YouTube, não tem? Vocês vão assistir um vídeo no YouTube e já aparece aquele anúncio chato, irritante. Pô, você quer ouvir a música e tem um anúncio antes. Não é isso? Porque isso aí gera dinheiro, gera lucro. Tá? Então, a indústria cultural tem esse objetivo. Nós transformamos a cultura num produto para que a gente venda e para que a gente lucre, para que a gente faça a cabeça das pessoas, para que as pessoas consumam o nosso produto. Deu para entender, Miriam, mais ou menos? Deu, professor. Legal. Isso, o Guilherme citou, sucesso. Essas pessoas querem ser bem-sucedidas em cima daquela venda daquele produto cultural. Exatamente. Só que aí, gente, acontece o seguinte. Todo mundo começa, então, a querer lucrar com a cultura. Todo mundo começa a querer viralizar. Então, todo mundo quer lucrar, viralizar, ficar famoso. Todo mundo quer vender. Todo mundo quer convencer o povo de que o seu produto é o mais interessante, é o melhor, é o mais legal. E com isso, acontece isso aqui, ó, a consequência. Derivado dessa lógica, emerge a necessidade crescente de estar lançando sempre novos produtos. Como sabemos, esse tipo de pressão impõe a perda de qualidade dos bens culturais, levando a obras inacabadas, repetidas e sem criatividade. Por exemplo, a necessidade de gravar vários CDs ao vivo, as regravações constantes de músicas e aqueles filmes americanos que dão a impressão de que foi algum tipo de software que elaborou o roteiro, ilustraram o afirmado e tal. Então, o que acontece? Todo mundo começa a gravar, regravar, vai perdendo criatividade, vai ficando tudo repetitivo e tal. Então, há uma perda de qualidade na cultura. Então, a cultura de massas, esse produto da indústria cultural, ele é um produto mais simplificado, com uma qualidade normalmente um pouco mais baixa, no geral. Tá? Aqui não é falar, tudo então que é produzido pela indústria cultural é ruim, não é isso. Mas, no geral, o que a gente vê é isso. Pessoas fabricando cada vez mais músicas, cada vez mais filmes, livros, e mais livros, e mais livros, e novelas, e daqui a pouco começa a ficar repetitivo. Começa a perder a graça. A gente assiste um filme e dá a impressão que a gente já assistiu aquilo em algum lugar. A gente ouve uma música, dá a impressão que a gente já ouviu aquela música. Entende? O conteúdo vai empobrecendo. E a cultura vai perdendo sua raiz. Então o sertanejo, ele já não canta mais da realidade do sertão. Ele vai cantar o que o povo quer ouvir, no geral. Tá? Ele não fala mais da realidade. Por exemplo, o rap, ele já não vai mais falar de um protesto social, de uma crítica pontual. Ele vai falar de coisas mais light para que o povo, a massa, compre. Então é um produto simplificado, barateado, que perde suas raízes, que perde a sua essência. Por exemplo, muitas pessoas começam a cantar sobre fé sem ter fé, apenas para vender. Muitas pessoas falam sobre amor, mas não vivem a experiência do amor. Vocês estão conseguindo me entender?
Essa cultura fabricada, na fábrica, ela é mais pobre nesse sentido. Ela tem menos essência. É aquela coisa, aquela comparação que eu falo, é a diferença entre um lanche do McDonald's e a comida da sua avó. A comida da sua avó, ela é feita com amor, com carinho, para você. A sua avó te conhece, ela quer te agradar. A comida do McDonald's não é que ela é ruim, mas ela é feita para vender. O McDonald's não te conhece, não tem aquela essência, não tem aquela ligação mais íntima, tá? Ele é um produto, é fábrica, é lucro. Essa é a diferença entre cultura e cultura de massas. Aqui, ó, para terminar, nossa, já está indo para o fim da aula. Além de interferir no conteúdo e no formato estético dos bens culturais, a industrialização da cultura passa constantemente uma mensagem moralista e masoquista. Prestem atenção nisso aqui. Normalmente, a televisão, os grandes canais de YouTube, os programas de rádio, a indústria do cinema, eles querem passar uma moral para as pessoas. Como assim? Eles querem determinar como devemos nos vestir, como deve ser nosso corpo, o que devemos escutar. Esse é um problema. Porque muitas vezes você abre uma revista, tem lá aquele corpo perfeito. E você começa a comparar com o seu próprio corpo. E aí você fica triste. Pô, eu queria ser assim. Aí você entra às vezes numa loucura, tentando ficar com o corpo igual da pessoa da revista, e não consegue. E você entra numa depressão, você entra numa situação ali de infelicidade. Ou, por exemplo, um cantor que fica se comparando com um cantor famoso. E esquecem, muitas vezes, que aquela foto da revista passou pelo Photoshop. Que a voz do cantor passou por um monte de programas que afinaram a voz e deixaram perfeitinho. E isso, muitas vezes, prejudica as pessoas. O namorado começa a comparar a namorada com a pessoa do filme que ele assistiu na internet, com a pessoa da revista, com a atriz famosa, e começa a desprezar a namorada real que ele tem. Muitas pessoas vão trocando a vida real pela vida da ficção, pela vida da fantasia. Isso faz mal para as pessoas. E outra coisa que muitas vezes acontece é isso aqui que eu acabei de citar. Esse masoquismo. Por quê? A revista, a internet, a televisão, muitas vezes oferece para a gente um padrão que a gente não consegue alcançar. E quando a gente alcança, logo eles lançam um padrão novo. E a gente está sempre insatisfeito. Sabe aquele negócio assim? Hoje eu comprei um celular top, amanhã eles lançam um novo. Eu não consigo nunca estar com o lançamento da moda, com o mais recente, com o melhor. Porque sempre estão lançando uma coisa nova. Então a gente fica nessa corrida louca para tentar se satisfazer. E muitas vezes a gente sofre nesse processo. Então, vamos resumir o que eu expliquei hoje. Tá? A gente começou a aula falando sobre o que é cultura. Eu mostrei que todo mundo faz parte de uma cultura, a gente tem nossas tribos, nossos grupos, enfim. Todo mundo aqui faz parte de uma cultura. Todo mundo tem seus hábitos, costumes, suas músicas preferidas, etc. E no meio disso tudo, a gente é muito influenciado por aquilo que a televisão fala, por aquilo que a internet fala, por aquilo que o rádio fala, por meio do que o cinema mostra. Esses meios de comunicação nos influenciam bastante. Só que muitas vezes tem interesses por trás disso tudo. O jornal quer fazer sua cabeça. O cinema quer fazer a sua cabeça. Um influencer quer te influenciar a pensar de determinada forma, a gostar de um político e a odiar outro. E assim vai. Então, o tempo todo, a mídia quer fazer a nossa cabeça. Para o bem ou para o mal, não sei. Mas quem produz os bens culturais, os programas de TV, etc., tem um interesse. E a gente tem que pensar qual é o interesse dessas pessoas. E muitas vezes,
eles passam para a gente mensagens moralistas, eles querem dizer, você tem que ser assim, seu corpo tem que ser daquele jeito, você tem que pensar dessa forma, você está errado, eu sou certo. Eles ficam jogando isso para a gente, uma moral. Faça isso e não faça aquilo, se vista assim, não se vista daquele jeito. E muitas vezes isso faz a gente sofrer, porque a gente fica tentando atingir um padrão que é difícil de ser alcançado na vida real, tá? E essa é a grande diferença entre cultura e cultura de massas. A cultura é algo da vida real. A cultura de massas é algo fabricado. E se a gente ficar só buscando essa coisa industrializada, a gente sofre. Gente, tudo ok? Alguma pergunta? Não é um assunto tão simples, tá bom? Mas a gente tem que abordar ele. Ô, Alguma professor, pergunta? Pode falar. por que as pessoas acreditam nessas coisas hoje em dia? Porque tem problema mental. Porque as pessoas são muito expostas a isso tudo. Então, ó, gente, ó, à medida que for dando horário, vocês tiverem que entrar na outra aula, pode entrar, beleza? Eu só vou responder a pergunta da Miriam. Se alguém tiver mais pergunta também, eu fico aqui mais uns 5 minutinhos para responder. Então, Miriam, o tempo inteiro a gente assiste programa de TV, a gente usa redes sociais, Facebook, TikTok, Twitter, e essas coisas vão influenciando a nossa cabeça. Se a gente não tiver um pensamento inteligente, crítico, se a gente não for capaz de buscar conhecimento, investigar, questionar essas coisas, eles vão nos manipular. Tá bom? Então, a gente acredita no que a televisão fala porque a gente assiste muita televisão. A gente acredita muito num canal do YouTube porque a gente assiste muito aquele canal. A gente precisa aprender a buscar outras fontes, a questionar, a investigar para que eles não nos manipulem. Entendeu? Então, para que você não acredite em qualquer coisa, para que você não acredite em qualquer notícia, para que você não seja manipulada, você tem que se tornar cada vez mais inteligente. Uma pessoa que lê bastante, que ouve outras fontes, que não fica presa, por exemplo, só ao que a Globo fala. Assiste o Jornal da Globo, mas assiste o jornal de outra também. Leia outros sites na internet para que você não seja manipulado por aquela rede. Estou dando um exemplo apenas. Entendeu? Quando você escutar uma música, presta atenção na letra da música, no ritmo da música. Para onde aquela música está querendo te levar? Tá? Então, aprenda a questionar, aprenda a investigar, aprenda a ser cada vez mais inteligente para não ser manipulado. Deu para responder sua pergunta? Deu. Tem mais algum? Muito obrigado Não. pela participação. Valeu. Bom, gente, vocês têm uma nova aula agora. Podem sair. Se alguém ainda quiser perguntar alguma coisa, estou aqui. Valeu, Miriam. Um abraço. Muito obrigado pela participação. Valeu, gente. Cada um que participou aqui, muito obrigado mesmo. Tá bom? Agradeço.